Hoje você descobrirá a história completa da Bíblia. Você entenderá tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, desde a época de Adão no Jardim do Éden até a morte dos seguidores de Jesus. Sem dúvida, ao terminar de assistir a este vídeo, você experimentará uma mudança profunda. Você desenvolverá um amor ainda mais profundo pela palavra de Deus. Claro, isso só acontecerá se você abrir o seu coração ao ensinamento divino. Se você encontra dificuldades para entender a Bíblia, este vídeo será de grande ajuda para você. E depois de absorver tudo o que será apresentado, tenho certeza que você se sentirá enriquecido espiritualmente. Sua compreensão das Escrituras será iluminada. Tudo o que é apresentado aqui é baseado no livro Panorama da História Cristã, do pastor Hernandes Dias Lopes. Tudo teve seu começo no começo. Antes da criação, só Deus existia. Sua existência é eterna, nunca teve começo. Ele é a origem de tudo, o Criador de todas as coisas, e nunca deixou de existir. A eternidade é um atributo exclusivo de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No sexto dia formou o homem à sua imagem e semelhança, e dele criou a mulher. Adão e Eva foram criados perfeitos, puros e inocentes. Eles mantinham plena comunhão com Deus e viviam no jardim de Deus como administradores supremos de toda a criação divina. Porém caíram no pecado, o que mergulhou toda a humanidade na depravação total, já que todos somos descendentes de Adão. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Por ciúme, Caim assassinou seu irmão, tornando-se o primeiro fratricida da história. Mais tarde, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete. Através dele, uma prole piedosa começou a surgir. Continuaremos esta história no próximo vídeo, onde veremos como a humanidade se voltou para Deus. Contudo, não demorou muito para que a terra se enchesse de maldade e violência, levando Deus a tomar a decisão de purificá-la, exceto um homem justo, Noé. Por esta razão, Deus executou o seu julgamento através de um dilúvio, preservando Noé, sua esposa e seus 3 filhos. Sem, Cão e Jafé, junto com suas respectivas esposas, numa arca que eles próprios construíram. Através dos descendentes de Noé, Deus reiniciou a população da terra, dando origem a diversas nações. Sem tornou-se o ancestral das nações semíticas, Cão das nações africanas e asiáticas e Jafé das nações europeias. Mais tarde, Deus escolheu uma família para formar o povo, que seria o instrumento para trazer ao mundo o Messias prometido. Ele chamou Abrão dos Caldeus, que deixou sua terra natal e família para se tornar um peregrino de fé, erguendo altares a Deus ao longo de sua jornada. Abraão viajou com seu sobrinho Ló, que se tornou pai de 2 nações, os Amonitas e os Moabitas. Quando Abraão deixou Harã, ele tinha 75 anos. Deus lhe prometeu que teria um filho, o filho da promessa, e que seria pai de uma nação numerosa, sendo uma bênção para todas as famílias da terra. Abraão esperou 11 anos sem que a palavra de Deus se cumprisse. Naquela época, Sarai, sua esposa, perdeu a fé na promessa divina e lhe deu sua serva Agar para conceber com Abraão. Assim nasceu Ismael, que se tornou o progenitor de uma nação numerosa, o povo árabe, que se tornou o inimigo histórico do povo de Israel. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu-lhe e ordenou-lhe que saísse da sua tenda e contasse as estrelas no céu. Depois anunciou-lhe que os seus descendentes seriam tão numerosos como as estrelas do céu e a areia do mar, mas também lhes revelou que seriam escravos durante 430 anos. Deus mudou o nome de Abraão, que significa grande pai, para Abraão, que significa pai de uma multidão. Embora seu filho prometido ainda não tivesse nascido, Abraão já tinha 100 anos
e sua esposa Sarai tinha 90 anos quando Isaque finalmente nasceu. Isaque casou-se com Rebeca, que inicialmente era estéril. Após 20 anos de casamento, Rebeca foi abençoada e deu à luz filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú tornou-se o progenitor dos edomitas, enquanto Jacó, cujo nome foi mudado para Israel num encontro com Deus, tornou-se o pai dos israelitas. Jacó teve 12 filhos e uma filha. Através de seu penúltimo filho, José, a família de Jacó emigrou para o Egito, inicialmente com 70 pessoas, e se estabeleceu na fértil região de Gósen. Essas 70 pessoas experimentaram um crescimento surpreendente em número. Depois de passar 400 anos no Egito, os descendentes de Jacó partiram de lá sob a liderança de Moisés. O partido incluía cerca de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, o que equivaleria a cerca de 2 milhões de pessoas no total. A viagem até a Terra Prometida, que originalmente deveria durar 3 meses, foi estendida para 40 anos devido à falta de fé do povo. Quando 12 espiões foram enviados para explorar a Terra Prometida, 10 deles retornaram com um relatório pessimista que causou desconfiança e motim entre o povo contra Deus e Moisés. Ao se depararem com os gigantes da terra, sentiram-se como gafanhotos e duvidaram do poder de Deus. Em resposta à sua incredulidade, Deus impôs uma punição severa ao condenar aquela geração a perecer no deserto, permitindo apenas que Josué e Calebe, os espias que demonstraram fé, entrassem na terra prometida. Como resultado, o povo de Israel vagou em círculos no deserto durante 40 anos. 1 ano para cada dia em que os espiões exploraram a terra. O deserto tornou-se o maior cemitério do mundo, onde pereceu toda a geração que saiu do Egito, exceto os 2 homens valentes que mantiveram a fé em Deus. Após os 40 anos de peregrinação, começaram 6 anos de conquista da terra, sob a liderança de Josué, embora ainda houvesse muito território para conquistar. Josué, servo de Moisés, conduziu o povo à terra prometida graças ao chamado de Deus e à sua extraordinária preparação. Após a morte de Josué, começou um longo período de 330 anos, conhecido como o período dos juízes, caracterizado pela instabilidade espiritual e pelos altos e baixos na vida de Israel. Durante esse período, o povo agiu de acordo com seus próprios desejos e, devido à sua obstinação, sofreu a opressão de diversos inimigos. Nessa época, Deus levantou líderes notáveis como Gideão, Jefté, Sansão e Samuel. Após esse longo período, chegou uma nova fase, a monarquia. O povo de Israel, influenciado pelas nações vizinhas, exigiu um rei e rejeitou o governo divino. Samuel, o último dos juízes, ungiu Saul como rei de Israel. Saul governou por 40 anos, começando com humildade, mas terminando em orgulho, crueldade, rebelião e apostasia. Após seu reinado, Davi subiu ao trono e governou por 40 anos. Durante o seu governo, ele mudou a capital de Israel de Hebrom para Jerusalém e consolidou o seu reino. Apesar dos seus graves pecados contra Deus, a sua família e o seu povo, ele arrependeu-se e foi perdoado por Deus. O Messias viria de sua linhagem. Depois de Davi, seu filho Salomão reinou por 40 anos, caracterizado por sua sabedoria e riqueza. Construiu o templo em Jerusalém e desfrutou de um período de paz em seu governo, destacando-se como figura de destaque de sua época. Contudo, por causa de suas numerosas esposas, o coração de Salomão ficou corrompido. Somente na velhice ele se voltou para Deus e se arrependeu de seus pecados. Assim, completaram-se 120 anos do reino unificado de Israel. Saul caiu nos truques da feitiçaria, Davi no abismo do adultério e Salomão nas garras da idolatria.
Deus ouviu o desejo do coração do povo e deu-lhes reis. Mas o povo teve que enfrentar as consequências da sua escolha tola. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido porque seu filho Roboão rejeitou os pedidos do povo para reduzir os impostos excessivos. A ostentação, o luxo e a extravagância do governo de Salomão foram sustentados às custas dos trabalhadores, que eram sobrecarregados por impostos excessivos. Aproveitando a transição de poder, tentaram obter mudanças, mas sem sucesso separaram-se do novo rei. Assim, 10 das 12 tribos foram unidas sob a liderança de Jeroboão I, formando o Reino do Norte, tendo Samaria como capital. O Reino do Norte existiu por 209 anos e teve 19 reis, vindos de 8 dinastias diferentes. Nenhum desses reis era piedoso, todos se afastaram de Deus e seguiram os passos de Jeroboão I. Este rei usou a religião para fins políticos, temendo que seus súditos procurassem Jerusalém para adorar no templo e assim fortalecer seus laços políticos com os reis de Judá. Por isso, construiu templos em Betel, Gilgal e Berseba, onde ele colocou bezerros de ouro e incentivou o povo a adorá-los como se fossem deuses. Todos os 19 reis do Reino do Norte seguiram este caminho, sendo todos ímpios e perversos, sem buscar a Deus. Neste momento, o Senhor levantou vários profetas para denunciar o pecado dos reis, bem como profetas e sacerdotes corruptos que buscavam o seu próprio interesse pessoal. Deus levantou esses profetas para chamar o povo ao arrependimento e ao retorno aos caminhos do Senhor. Amós, Oséias e Miqueias foram profetas corajosos que enfrentaram as falhas da nação em todos os níveis, do palácio às favelas, dos templos rivais ao comércio, das ruas aos campos. Denunciaram a corrupção política e levantaram-se contra a religião corrupta, levantando acusações divinas contra os poderes executivo e legislativo que se tinham tornado corruptos. Estes profetas também denunciaram a injustiça social e a opressão econômica, apelando as pessoas ao arrependimento. Mas as suas mensagens muitas vezes caíram em ouvidos surdos. No reinado de Acabe, a crença perniciosa em Baal, o deus cananeu da prosperidade, espalhou-se em Israel através de sua esposa Jezabel. Naquela época, Deus levantou o profeta Elias para expor a falsidade daquela divindade pagã e desacreditar o ídolo abominável. Deus, então, chamou Eliseu para suceder Elias e realizar um ministério prodigioso. Contudo, porque Israel não estava disposto a ouvir a voz de Deus, o Senhor usou a vara da Assíria como instrumento de sua ira contra a nação. A Assíria foi um império expansionista, guerreiro e brutal, que cometeu atrocidades e barbáries ao conquistar outros povos. Ao entrar nas cidades ou aldeias, deixava cadáveres mutilados e muitas vezes amontoava cabeças às portas das cidades conquistadas, infligindo a mais amarga das humilhações à população. Depois de levar o povo do norte ao cativeiro, o rei Sargão II enviou uma mistura de outras populações para a terra de Israel, criando uma grande diversidade racial na região. Isto foi feito com a intenção de enfraquecer o potencial de sobrevivência da nação, uma vez que a fragmentação étnica muitas vezes desestabilizava as pessoas. É isso mesmo, com essa mistura racial, formou-se em Israel um povo híbrido conhecido como samaritanos, que se tornou inimigo ferrenho do povo de Judá. O Reino do Sul, composto pelas tribos de Benjamim e Judá, tinha 20 reis, alguns dos quais eram piedosos, como Asa, Josafá, Ezequias, Jotão, Úzias, Joás e Jósias. Quando um rei piedoso ascendeu ao trono no Reino do Sul, a nação experimentou prosperidade e crescimento em termos econômicos, morais, sociais e espirituais.
Em Judá, para cumprir a profecia de que o Messias viria da linhagem de Davi, governou uma única dinastia. Deus levantou vários profetas, como Isaías, Miqueias, Joel, Sofonias e Jeremias, para se dirigirem ao povo de Judá. Contudo, a nação afundou profundamente na corrupção e não deu ouvidos à voz de Deus. Como resultado, Deus os disciplinou e permitiu que o exército babilônico os conquistasse, entregando-os nas mãos dos seus inimigos. O povo de Judá foi levado ao cativeiro babilônico e Jerusalém foi destruída junto com seu glorioso templo, deixando a cidade em ruínas e em desgraça. O povo permaneceu em cativeiro por 70 anos, conforme havia sido profetizado por Deus através do profeta Jeremias. Durante este período de cativeiro, Deus levantou os profetas Jeremias, Ezequiel e Daniel. Durante esta fase, o povo foi purificado da idolatria e surgiram sinagogas. Após o tempo determinado por Deus, o povo de Judá retornou à sua terra e, naquela época, o Império Babilônico já havia sido derrubado pelo Império Medo-Persa, sob a liderança de Ciro. Ciro, anunciado por Deus 200 anos antes do seu nascimento, libertou o povo judeu e permitiu o seu regresso à terra de Canaã. O retorno do povo ocorreu em 3 ondas. A primeira sob a liderança de Zorobabel para reconstruir o templo, a segunda sob a liderança de Esdras para ensinar a lei e a terceira sob a liderança de Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém e realizar a reestruturação política e espiritual do povo. Contudo, assim que começaram a reconstruir o templo, o povo judeu enfrentou problemas. Primeiro, os astutos samaritanos tentaram juntar-se à obra com o propósito de miná-la. Depois que a proposta da associação foi rejeitada, os samaritanos passaram à fase de ameaçar os judeus. Mais tarde, escreveram ao rei Artaxerxes, acusando os judeus de conspirarem contra o Império Medo-Persa. Como resultado desta perniciosa perseguição, a construção do templo ficou paralisada durante aproximadamente 20 anos. Neste período, o povo tornou-se descuidado no zelo pela casa de Deus e focou nos seus próprios negócios, dedicando-se a construir e embelezar as próprias casas em detrimento do templo de Deus, que estava em ruínas. Neste contexto, Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para chamar o povo ao arrependimento. As mensagens desses profetas tiveram um impacto rápido e profundo, e o povo se arrependeu, voltando com entusiasmo para concluir a reconstrução do templo. Isto desencadeou um grande despertar espiritual, uma reorganização das famílias e do sacerdócio, e um retorno sincero a Deus. Porém, com o passar do tempo, surgiu uma nova geração e, embora o povo continuasse a frequentar o templo e a oferecer sacrifícios, já não honrava mais a Deus da mesma forma. Começaram a oferecer animais cegos, doentes e coxos como holocaustos, desprezando a mesa do Senhor e considerando-a impura. Os sacerdotes tornaram-se corruptos e pararam de ensinar a palavra de Deus ao povo. A vida familiar foi profundamente afetada. Os casamentos desmoronaram e ocorreram divórcios. A confiança do povo no julgamento de Deus foi enfraquecida, levando à negligência na devolução dos dízimos. Embora continuassem a frequentar o templo, estavam longe de Deus em seus corações e seu compromisso espiritual foi enfraquecido. Nesse período, Deus levantou Malaquias como profeta para chamar o povo ao arrependimento, marcando assim o encerramento do Antigo Testamento cerca de 400 anos antes de Cristo. Depois do profeta Malaquias, começou um longo período de 400 anos, conhecido como período interbíblico ou período de silêncio profético. Durante esse período foram escritos livros históricos religiosos não canônicos, conhecidos como apócrifos.
Também foi realizada a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, dando origem à famosa versão conhecida como Septuaginta. O Império Medo-Persa caiu sob o domínio do Império Grego, liderado por Alexandre, o Grande. Depois de conquistar inúmeras nações e reinos, Alexandre morreu prematuramente aos 33 anos, lamentando não ter mais territórios para conquistar. Seu império teve grande impacto na difusão da cultura helenística e da língua grega, o que mais tarde se revelou benéfico para a difusão rápida e irrestrita do Evangelho. Após a morte de Alexandre, seu império foi dividido em 4 reinos governados por seus generais, especialmente os reinos dos Ptolomeus no Egito e dos Seleucidas na Síria, que estavam frequentemente em conflito. Israel foi alternadamente controlado por um ou outro destes reinos, levando a períodos de opressão e conflito. Durante este tempo, o rei Antíoco Epifânio cometeu uma profanação hedionda no templo de Jerusalém, sacrificando um porco no seu altar, um ato que foi considerado uma abominação pelos judeus. Com efeito, o sacrilégio cometido no templo por Antíoco Epifânio marcou o início da revolta dos Macabeus, liderada por Judas Macabeu, que finalmente resultou em vitória após numerosos confrontos sangrentos. No entanto, em 63 AC, Pompeu conquistou Jerusalém e os romanos assumiram o controle de Israel. Herodes, o Grande, tornou-se o governante da região sob o domínio romano. Apesar dos seus problemas pessoais, Herodes foi um administrador eficaz e realizou importantes obras de construção, incluindo a ampliação e embelezamento do Templo de Jerusalém, a construção do porto de Cesareia, que facilitou o comércio internacional e as viagens missionárias, bem como a fortaleza de Massada e numerosos palácios e fortificações. No entanto, Herodes era conhecido pela sua insegurança e crueldade. Ele temia perder seu trono e tomou medidas extremas para protegê-lo, incluindo matar membros de sua própria família e aqueles que considerava uma ameaça. Sua história é marcada por casamentos e divórcios, bem como pela execução de parentes e líderes judeus. César Augusto convocou-o a Roma para prestar contas de suas ações hediondas. Após sua morte, por volta de 4 AC, o reino de Herodes, o Grande, foi dividido entre 4 de seus filhos. Um deles, Arquelau, governou a Judéia, Samaria e Edom, e seu reinado foi caracterizado por má administração e opressão. Naquela época da história, a Judéia estava sob domínio romano e Pôncio Pilatos era o governador romano da região. A situação política e estatal era precária e o povo judeu ansiava por um libertador, um Messias que os redimisse da opressão dos romanos e dos herodianos. Foi neste contexto que Jesus nasceu em Belém da Judéia, cumprindo as profecias bíblicas e encarnando a esperança messiânica. O Verbo Eterno se fez carne, viveu entre os seres humanos, compartilhou suas experiências e finalmente morreu na cruz para redimir a humanidade de seus pecados e ressuscitou para a justificação de todos aqueles que nele creram. A influência da cultura helenística e romana também se juntou à contribuição judaica no mundo daquela época. Jesus nasceu durante o período do domínio romano, e a perseguição de Herodes, o Grande, levou José e Maria a fugir para o Egito com o menino Jesus. Após a morte de Herodes, eles voltaram para Nazaré, onde Jesus cresceu como filho de carpinteiro. Aos 30 anos, Jesus iniciou seu ministério público, sendo batizado no Rio Jordão por João Batista, ato que simbolizou sua identificação com os pecadores que ele veio salvar. Durante o seu batismo, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e a voz de Deus foi ouvida declarando: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo."
Jesus foi então levado ao deserto pelo Espírito Santo, onde jejuou por 40 dias e foi tentado pelo diabo. Ministério. Jesus, depois de vencer as tentações no deserto, iniciou seu ministério público na Galileia e em sua cidade natal, Nazaré. Na sinagoga de Nazaré, ele proclamou que o Espírito do Senhor estava sobre ele e que havia sido ungido para pregar, curar e libertar. Durante seu ministério, Jesus chamou 12 discípulos, aos quais chamou de apóstolos. Ele passou algum tempo treinando e discipulando-os para continuar seu trabalho. Percorreu toda a região, pregando em vários locais, tanto nas cidades como nas aldeias, no templo, nas sinagogas e ao ar livre. Ele realizou numerosos milagres, curando os enfermos, alimentando os famintos, restaurando a visão aos cegos e realizando muitas outras obras poderosas. Jesus foi a revelação suprema de Deus à humanidade e foi chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Sua principal missão era morrer pelos pecados da humanidade. Jesus nasceu com o propósito de morrer na cruz para que a humanidade pudesse viver. Sua morte e ressurreição foram eventos cuidadosamente planejados e profetizados nas Escrituras. Na cruz, Jesus derrotou o diabo, esmagando a cabeça da serpente e triunfando sobre os poderes espirituais do mal. Lá ele completou a obra da redenção e nos libertou da escravidão do pecado. Após sua ressurreição, Jesus instruiu seus discípulos a permanecerem em Jerusalém até serem revestidos de poder, o que se cumpriu com a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O livro dos Atos dos Apóstolos narra a propagação inicial do cristianismo após a ascensão de Jesus e a vinda do Espírito Santo no Pentecostes. Jesus instruiu seus discípulos a serem testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, e essa expansão ocorreu através do ministério dos apóstolos e de outros crentes. A Igreja de Jerusalém experimentou um crescimento rápido e contínuo, com multidões convertendo-se ao cristianismo. Porém, para cumprir a missão de chegar à Judéia, Samaria e aos confins da terra, Deus permitiu uma perseguição que dispersou os crentes para fora de Jerusalém. Um dos notáveis foi Filipe, que levou o evangelho a Samaria, onde viu um grande avivamento e realizou milagres em nome de Jesus. Além de Samaria, o evangelho se espalhou por outras regiões através das missões dos apóstolos e de outros líderes cristãos. Saulo de Tarso, que se tornou o apóstolo Paulo após o seu encontro com Jesus no caminho de Damasco, desempenhou um papel importante em levar o evangelho aos gentios. A igreja de Antioquia da Síria era um importante centro missionário e, a partir daí, Paulo e Barnabé embarcaram em suas viagens missionárias para plantar igrejas e divulgar a mensagem de Jesus. Paulo escreveu diversas cartas às igrejas que estabeleceu durante suas viagens missionárias, e essas cartas tornaram-se parte do Novo Testamento. Ele também fez uma coleta entre as igrejas gentias para ajudar os crentes empobrecidos na Judéia. Na sua terceira viagem missionária, Paulo passou um tempo significativo na cidade de Éfeso, onde fundou uma igreja e escreveu cartas aos coríntios. Durante esse tempo, ele enfrentou a oposição dos criadores de Diana, a deusa adorada em Éfeso. O livro de Atos e as cartas de Paulo no Novo Testamento fornecem um registro importante da difusão inicial do cristianismo e do trabalho missionário dos apóstolos e de outros líderes da igreja. Esta expansão ajudou a espalhar o evangelho por todo o mundo antigo e lançou as bases para o crescimento contínuo da igreja nos séculos subsequentes. A vida e o ministério de Paulo são verdadeiramente notáveis na história cristã. Ele passou por muitas dificuldades e provações enquanto se esforçava para espalhar o evangelho por todo o mundo conhecido na época. Depois de ser preso em Jerusalém e enfrentar acusações e julgamentos,
Paulo escolheu ser julgado em Roma como cidadão romano. Sua viagem a Roma foi repleta de desafios, incluindo um naufrágio no qual Deus preservou milagrosamente sua vida e a vida de outras pessoas a bordo. Durante seu tempo em Roma, ele continuou a pregar o Evangelho, apesar de estar em prisão domiciliar. A grande perseguição que eclodiu em Roma após o incêndio da cidade em 64 foi um período negro para os cristãos. O imperador Nero culpou os cristãos pelo incêndio de Roma e iniciou uma perseguição brutal contra eles. Muitos foram martirizados, crucificados ou queimados vivos. Esta perseguição é mencionada nas obras de vários historiadores da época. Paulo, na sua segunda prisão em Roma, escreveu a sua última carta conhecida, a segunda carta a Timóteo. Nesta carta, ele expressou a expectativa do martírio iminente e o desejo da coroa da justiça que o esperava no céu. Paulo enfrentou a sua morte com coragem e determinação, tendo cumprido a sua missão de pregar o Evangelho e estabelecer igrejas em muitas partes do mundo conhecido. A vida e o ministério de Paulo deixaram um legado duradouro no cristianismo, e as suas epístolas do Novo Testamento continuam a ser uma fonte inestimável de ensino e orientação espiritual para os crentes em todo o mundo. A sua dedicação, perseverança e amor a Cristo são exemplos inspiradores para todos os cristãos ao longo da história. Obrigado por compartilhar esta visão geral da história do cristianismo e do Novo Testamento. Você forneceu um resumo conciso dos principais livros e eventos da história cristã e de como a igreja primitiva se desenvolveu. É importante lembrar e refletir sobre a história cristã e o ensino da Bíblia. Que Deus abençoe você também e continue guiando seu caminho.